Bom, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite à Fernanda e ao pessoal da Liga para falar sobre um assunto que a gente acompanha. Eu trabalhei nisso durante 20 anos. Para falar a verdade, achava que nunca ia sair esse acordo. Então, assim, a melhor notícia é que ele foi assinado. Agora, ainda assim, tem um futuro bastante incerto pela frente. É difícil prever hoje em dia se ele vai ser de fato incorporado e entrar em vigência ou não. A gente vai falar disso mais no final, como é que vai se dar o processo, quais são os próximos passos, mas vocês estão acompanhando aí nos jornais o debate sobre a questão ambiental, a Amazônia e a reação dos países europeus à nova orientação de política ambiental no Brasil e o que isso pode significar em termos de apoio na Europa à ratificação desse acordo. Então, no final da apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fernanda, você vai passando? Bom, antes de entrar no acordo especificamente, acho que é importante falar um pouco sobre em que ambiente no Brasil, né, de política comercial, esse acordo foi negociado e poderá eventualmente ser implementado. Né? Em primeiro lugar, também acho que já é lugar comum, mas é importante ter em mente que o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. É uma das economias mais fechadas do mundo em termos de participação do comércio no PIB. E, embora esse não seja um indicador muito bom, porque o nosso grau de abertura, que é a soma dos fluxos de comércio, de importação e exportação sobre o PIB, está em torno de 25%, 26%. Não é muito diferente de um país considerado bastante aberto, como é os Estados Unidos. Né? Então, de modo geral, países grandes, com população grande e território grande, tendem a ter participação menor do comércio sobre o PIB. Por outro lado, a exceção a isso é a China. Bom, mas mesmo se a gente desconsiderar essa relação comércio sobre o PIB, o fato é que o Brasil é um dos países mais protecionistas, particularmente no setor industrial, fez poucos movimentos de abertura comercial, ficou à margem da rede de acordos preferenciais de comércio, né, enquanto o mundo partiu nas últimas 3 décadas para negociar ativamente acordos preferenciais de comércio. O Brasil e o Mercosul tiveram participação limitada nesse processo. Após a abertura da economia brasileira feita lá no início da década de 90, nos governos Itamar, os governos Collor e Itamar, a política comercial manteve uma estabilidade impressionante no Brasil. Né? O Brasil não fez nenhum movimento significativo na área de política comercial depois de 94, 95. Né? E muda governo, muda a orientação ideológica dos governos, Fernando Henrique, os 2 governos Fernando Henrique para o governo Lula, e nada de relevante aconteceu na área de política comercial. Né? Então, tem uma certa continuidade, uma certa preferência que eu acho que está instalada tanto nos interesses quanto no mindsetting, uma questão cultural no Brasil, que é uma certa preferência por preservar a autonomia para desenvolvimento das suas políticas industriais e comerciais. Né? O Brasil nunca gostou, independente do governo de plantão, o Brasil sempre foi avesso a assumir compromissos em acordos internacionais que limitassem de forma significativa a sua liberdade para adotar políticas econômicas e de desenvolvimento autônomas. Então, isso explica um pouco esse processo. No período 2010-2014, ali pós-crise financeira internacional, o que houve foi um certo aumento da proteção à produção doméstica, né, pela via de
medidas não tarifárias. Basicamente, foram medidas de política industrial e medidas de administração do comércio, que não tinham a ver com o aumento da tarifa de importação, do imposto de importação, mas que, de fato, representaram um aumento da proteção à produção nacional. Bom, a gente chegou no final dessa década, né, no período recente, com a produtividade da economia estagnada, né? Apesar de todo esse esforço de política industrial empreendido aqui, a indústria continuou perdendo participação no PIB, né? As exportações de produtos manufaturados do Brasil têm fraco desempenho, né? E aí eu acho que essa evolução aqui na economia, na indústria, levou a uma certa inquietação dos atores que interferem na formulação de políticas no Brasil nessa área, uma certa percepção de que o Brasil ficou à margem desse processo, a economia brasileira não cresce, o Brasil foi perdendo participação nas exportações, no comércio internacional de manufaturados. Os manufaturados, por sua vez, perderam participação nas exportações brasileiras. Isso teve a ver com o aumento do preço das commodities e uma certa especialização, mas tem a ver também com o processo de desindustrialização e de perda de competitividade da indústria brasileira, né? Então, essa ideia de que o Brasil precisa fazer alguma coisa para abrir sua economia vem ganhando espaço. Em 2015, ainda ali no final do governo Dilma, foi divulgado o Plano Nacional de Exportações, em que apresentava já uma ambiciosa agenda de negociações comerciais. Então, acho que assim, formou-se um certo consenso de que é preciso abrir a economia, mas que essa abertura deve vir pela via dos acordos comerciais e não pela via unilateral. Essa ideia de abrir unilateralmente a economia é uma ideia de economistas mais liberais e que, enfim, ganhou espaço na equipe econômica do governo Temer e agora do governo Bolsonaro, né? Mas é uma coisa bem mais recente. Bom, e aqui só para acho que deixar de forma mais visível, né, a ideia de que o grau de abertura da economia brasileira, aqui por um indicador calculado pelo Banco Mundial, ficou relativamente estagnado ao longo dos últimos anos. Aqui a gente tem o gráfico desde 2000. Para o Brasil, aumentou um pouquinho o grau de abertura nesse período e depois ficou bastante estagnado. Aqui a gente estava na terceira posição entre os mais fechados. O México e a Índia eram países mais fechados que o Brasil. E eu acho que o que chama a atenção aqui é o caso da Índia, que é um país que é considerado um país ativo em políticas industriais, um país protecionista, um país em desenvolvimento e que fez um movimento importante de abertura comercial ao longo desse período, tendo ultrapassado inclusive o Brasil em termos de grau de liberdade de comércio, que é como esse indicador se chama. Esse é o mapa que a gente tira do site da OMC e que mostra a intensidade da participação dos países em acordos preferenciais de comércio, né? E aqui estamos nós, o Mercosul, porque a gente negocia acordos comerciais em conjunto, dado que, em princípio, somos uma união aduaneira. Enfim, o Brasil fica numa posição um pouco melhor do que alguns países africanos, né? Mas, fora isso, a gente está bem atrás do resto da América Latina, na verdade. Tantos países aqui da América do Pacífico, da América do Sul, quanto América Central e América do Norte, Europa, Oceania, China, Índia, enfim, todos eles têm uma participação, uma inserção maior do que o Brasil nos acordos comerciais preferenciais.
Aqui a gente tem a evolução da tarifa de importação para produtos industrializados no Brasil e em outros países, né? E novamente aqui o que fica claro é que o Brasil, a estabilidade do grau de proteção dado pelo imposto de importação ao Brasil, depois da abertura do Collor, enquanto outros países, outros países em desenvolvimento, né, já tinham tarifas de importação mais baixas para produtos industriais ou fizeram esse movimento de abertura empreendido aqui pela Índia, por exemplo, né, mas também pelo México, por outros países. A situação, pode passar, a situação é diferente quando a gente olha para os produtos agrícolas. Novamente, comparando com países em desenvolvimento, o Brasil tem um grau de proteção tarifária bem menor do que outros países para produtos agrícolas. Isso não é, a gente colocou aqui só países em desenvolvimento, mas isso é verdade também se a gente tomar em conta alguns países desenvolvidos, particularmente os do norte da Europa, que não fazem parte da União Europeia, né, como Noruega, por exemplo. São bastante protecionistas em agricultura. Então, o Brasil, essa composição de grau de proteção tarifária reflete, de alguma maneira, as nossas vantagens comparativas. O Brasil tem vantagem comparativa na produção agrícola e adota uma postura, adota políticas mais liberais relativamente ao resto do mundo em agricultura, e ao contrário, o contrário acontece na indústria. Né? E, portanto, quando a gente vai negociar acordos de comércio com parceiros, com outros parceiros, o que tem de acontecer é que a gente demanda abertura nos outros mercados para produtos agrícolas, que nós somos competitivos, e a gente evita, faz o máximo para ceder em termos de abertura do nosso mercado para produtos industriais. Bom, e essa combinação é uma combinação muito ruim para negociar acordo comercial, né? É uma configuração ruim porque é justamente na agricultura que está o núcleo duro do protecionismo na maior parte dos países relevantes com quem a gente vai negociar. Já para produtos industriais, a gente não tem muito a ganhar, porque a maior parte desses países já fez o processo de abertura comercial, então você não tem ganhos relevantes de acesso a outros mercados para negociar e tem que ceder a abertura do mercado brasileiro. Então essa é basicamente a barganha que se apresenta nas negociações de acordos comerciais. A gente vai ver que tem outros temas também, mas fundamentalmente os debates e as negociações giram em torno dessa questão. Bom, indo para as negociações Mercosul-União Europeia, o acordo fez 20 anos, a negociação fez 20 anos, a negociação do acordo de livre comércio, que começou em 99, mas o primeiro movimento foi dado em 95, quando foi lançado um acordo quadro para negociações entre Mercosul e União Europeia, que envolvia o aspecto comercial, um aspecto de cooperação e um aspecto político, né? O que a gente vai tratar aqui é basicamente do aspecto comercial. Mas, fundamentalmente, essas negociações elas andaram durante um bom tempo em paralelo com as negociações da ALCA, né? A ALCA tinha sido lançada em 94, o Acordo Quadro foi lançado em 95. E era comum nos grupos, nos seminários que a gente participava com a Marta, né, os europeus, mas não só os europeus, dizerem que a Europa respondia a estímulos dos Estados Unidos. Então, cada vez que a ALCA parecia, as negociações da ALCA pareciam que iam avançar, a União Europeia renovava o seu interesse nas negociações com o Mercosul. Quando as negociações da ALCA esfriavam, as negociações com a União Europeia também tendiam a esfriar. E o fato é que, em 2004, as duas frentes de negociação foram paralisadas. Em 2003, final de 2003, a ALCA foi para o espaço, e aí eu acho que por responsabilidade tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, que eram as duas grandes lideranças nas negociações da ALCA, chegaram à conclusão que não havia condições de fechar o acordo, pelo menos em curto espaço de tempo, e as negociações foram paralisadas.
E aí, em 2004, as negociações Mercosul e União Europeia também foram paralisadas. E elas estavam relativamente avançadas já tinha troca de ofertas de produtos, já tinha uma quantidade um acervo negociado bastante razoável. Mas os dois lados consideraram que as ofertas eram insuficientes. E o que era isso? O Mercosul achava que o que a Europa estava oferecendo em termos de abertura do seu mercado de produtos agrícolas não valia a pena. Os europeus achavam que o Mercosul estava oferecendo pouca abertura em produtos manufaturados, fora o resto dos temas onde havia problemas também. Então, de 2004 a 2010 nada aconteceu. Em 2010, sob a presidência da Cristina Kirchner no Mercosul, as negociações foram oficialmente relançadas. Novamente foram relançadas, mas nada acontecia. Passaram 6 anos, até 2016, quando começou novamente uma negociação mais intensa, com trocas de ofertas. Então, o acordo que eles estão chamando de um acordo em princípio foi assinado em junho de 2019. Bom, a minha interpretação é que essa conclusão só foi possível por uma conjunção de fatores, de interesses políticos, tanto no Mercosul quanto na União Europeia. No caso do Mercosul, a gente tinha na Argentina, um governo argentino, em fase de campanha para reeleição, que considerava que fechar um acordo com a União Europeia era um ativo relevante para a reeleição. Pode ter sido provavelmente um erro de cálculo, mas, enfim, isso tudo indica que isso pesou no esforço que a Argentina empreendeu ao longo do primeiro semestre desse ano para fechar o acordo. No Brasil, um novo governo com um discurso mais liberal, de abertura comercial, que aproveitou essa oportunidade para mostrar alguma coisa de concreto na área de política comercial. Um governo liberal certamente tem mais facilidade para fazer concessões do que governos que não tinham essa visão sobre abertura comercial, né? Bom, e do lado europeu, também uma conjunção de fatores que certamente incorpora o fato o desejo de fazer um contraponto à política norte-americana, política protecionista norte-americana e isolacionista, e pelo fato de que a Europa vem passando por um processo de crescimento lento, de dificuldade de retomada do crescimento, e melhorar o acesso, aumentar suas exportações industriais para um mercado como o brasileiro, certamente contribui para a retomada do crescimento europeu. Então, um conjunto de fatores contribuiu para que essa conclusão fosse possível. Pode passar, Fernanda. Bom, o acordo assinado é um acordo bastante abrangente, relativamente moderno, com uma estrutura parecida com os acordos recentes que a União Europeia vem negociando, por exemplo, que negociou com o Canadá. Algumas diferenças, né, que indicam uma certa disposição da União Europeia para acomodar especificidades do Mercosul, mas nem tanto. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque tem algumas coisas que eu acho que são bastante técnicas e que possivelmente não vão interessar vocês, mas olhando aqui os temas e os capítulos, basicamente esses temas aqui correspondem a capítulos que estão incorporados no acordo. Vocês podem ver que esses acordos são bem abrangentes e eles vão muito além da negociação de eliminação de imposto de importação, né? Todos esses temas aqui, comércio de bens, regras de origem, aduanas e tal, dizem respeito aos temas mais tradicionais de comércio, mas os acordos incorporam também serviços, acesso a compras governamentais, movimento de capitais, temas relacionados à concorrência, subsídios, empresas estatais, enfim. Temas que vão para além do comércio, propriedade intelectual, que vão para além do comércio e entram no ambiente regulatório
do país e, portanto, são exigentes do ponto de vista das reformas necessárias para que, enfim, um país como o Brasil ou os países do Mercosul se adequem a um ambiente mais aberto. Pode passar, Fernanda. Bom, especificamente no caso de bens, do comércio de bens e da redução de tarifas, que é o que costuma chamar mais atenção, esse aqui é um esquema feito com base na apresentação, isso é uma coisa importante dizer, feito com base na apresentação que o secretário de Comércio fez num seminário. Porque... 10 minutos. Ok, porque o acordo em si, foram divulgados os textos dos capítulos do acordo, mas o que interessa mesmo, que é a lista de bens e como é que as tarifas, a eliminação de tarifas desses bens foi negociada, isso não está disponível até agora. Como não está disponível, uma série de compromissos, não estão disponíveis uma série de compromissos específicos que foram negociados no acordo. Não estão disponíveis porque as autoridades dizem que o acordo está em fase de revisão legal e de revisão dos quadros dos compromissos específicos que foram negociados para saber se não há nenhum erro, etc. Então, a gente, em princípio, acredita que o acordo está fechado e que eles só estão negociando as formalidades, mas o fato é que a gente não tem todas as informações para montar um quadro desse. Então, o que eu fiz aqui foi refazer contas que estavam em diversas tabelas dessa apresentação feita pelo secretário de Comércio Exterior, acreditando que é isso aqui mesmo. Tá? Então, no final do processo, o que vai acontecer? A gente vai ter 94% das importações do Mercosul para produtos agrícolas liberalizados e 91% das importações de produtos industriais. Então, não é livre comércio completo, porque tem produtos aqui que vão estar fora do acordo, né, em exceção ao acordo. Já a União Europeia, no caso da agricultura, a oferta é bem menor, 77%. Então, tem 23% de produtos que estão fora aqui do processo de liberalização. Em compensação, eles incorporam o total dos produtos industriais. Bom, e aí, então, aqui a gente depois tem um período que é o normal dos acordos de livre comércio, né? Que é a liberalização em até 10 anos, o que vai estar liberalizado em até 10 anos. Para o Mercosul foram incorporados mais 5 anos a esses cronogramas de liberalização, que significa que o Mercosul tem um tempo adicional para abrir o seu mercado, mas, em compensação, a União Europeia colocou produtos que assim, não vão ser totalmente liberalizados, mas estão sujeitos a cotas. Tá? E o Mercosul tem 9% de produtos sem nenhuma liberalização em produtos industriais e 4% na agricultura. Já a União Europeia vai ficar com 3% de produtos agrícolas totalmente fora do esquema preferencial. Bom, eu não vou mostrar, isso aqui é basicamente para mostrar que, para comprovar que as tarifas de importação relevantes para as exportações do Brasil na União Europeia são bem menores do que, pode passar a próxima, as tarifas de importação para os produtos relevantes da União Europeia no mercado brasileiro. Isso significa dizer que, se a gente for olhar só pelos ganhos, concessões que os países fazem, ou que os blocos fazem num acordo desse tipo, dificilmente a gente vai achar que vale a pena, porque boa parte dos produtos, que a União Europeia exporta para o Brasil encontra tarifas elevadas, né? Na média,
11,4% para produtos agrícolas e 14,5% para produtos industriais, enquanto mesmo para... Volta Fernanda, por favor. Mesmo para os produtos agrícolas, e mesmo para os produtos agrícolas mais importantes exportados pelo Mercosul para a União Europeia, as tarifas não são tão expressivas. E para alguns produtos a tarifa é zero, como é o caso de soja, os produtos da cadeia de soja, por exemplo, ou os minérios. Então, é um acordo desigual. E é um acordo desigual porque reflete as políticas comerciais dos países. A Europa tem, de fato, proteção bastante elevada, mas muito concentrada em determinados produtos. Alguns desses produtos são muito relevantes para o Brasil, ou para o Mercosul, como é o caso das carnes, né? Ou o caso do açúcar e do etanol, não é tão importante para o Brasil, mas para os vizinhos do Mercosul, o leite e os produtos derivados de leite. Então, a Europa é protecionista sim, mas ela tem a proteção bastante concentrada em poucos produtos. No Mercosul, ao contrário, a proteção é bastante mais disseminada pelos diversos produtos. Vamos lá. Bom, vamos passar, porque não vou ter tempo de apresentar tudo. Pode ir passando aqui, vai ficar aí para vocês, quem quiser olhar o que foi negociado. Tá bom, mas vamos passar essa parte que eu quero falar um pouco sobre os outros temas. Bom, aqui, se a gente pensar nos benefícios desse acordo para o Mercosul, ou para o Brasil em particular, acho que chama atenção o fato de que as nossas importações da Europa, elas são principalmente de bens de capital, máquinas, equipamentos, produtos químicos, insumos, com alto conteúdo tecnológico. Então, abrir o mercado brasileiro para esse tipo de produto pode dar uma contribuição importante para o aumento de produtividade da indústria e da agricultura brasileira. Então, 91% dos bens de capital serão liberalizados por esse acordo, 92% dos bens intermediários, né? E 87% dos bens de consumo. A gente não sabe ainda quais foram os bens de capital que ficaram fora do acordo, nem os produtos intermediários, e isso vai ser importante saber, mas de qualquer maneira, aqui tem um movimento que é um movimento que, independente de qualquer coisa, vai significar abertura da economia brasileira para importações provenientes de produtores qualificados que exportam produtos de qualidade. A negociação do setor automotivo é uma negociação super complexa. A indústria automotiva é instalada no Brasil, composta, evidentemente, por empresas multinacionais. É muito protecionista, com alto poder de lobby, um poder de lobby que vem gerando frutos para a indústria automobilística desde sempre, né? E os governos, os sucessivos governos têm sido sensíveis a esse lobby, o que fez com que eles também conseguissem um tratamento especial, mais em termos de abertura comercial, mais lento nesse acordo. Bom, eu já comentei isso, pode passar essa também. Bom, aí a gente vai para as outras áreas do acordo. Uma coisa que chamava atenção desde o início dessa negociação, é que a União Europeia, o mandato que a Comissão Europeia tinha para negociar esse acordo era negociar um acordo com a União Aduaneira do Mercosul. O problema é que o Mercosul não é exatamente uma união aduaneira, né? De fato, embora seja no papel. E a gente mantém uma série de práticas que não são compatíveis com uma união aduaneira. Uma união aduaneira de verdade abole as aduanas existentes entre os países membros do bloco, né? Que é o caso da Europa. Então, quando uma empresa do Brasil exporta um produto e esse produto entra na Holanda, depois esse produto pode circular pelos demais países da União Europeia sem passar por nenhuma aduana, sem pagar tarifas, sem ter que comprovar origem, nada disso, né? Entrou por um país e aquele produto virou internalizado na União Europeia. O mesmo não acontece no Mercosul.
se a França, se uma empresa francesa exporta um produto para a Argentina e esse produto é enviado para o Brasil, ele vai ter que passar pela aduana, vai ter que comprovar a origem e, eventualmente, vai ter que pagar a tarifa de novo, né, dependendo do produto. Então, aqui existe um tratamento desigual, né, no final das contas. Lá atrás, a Europa insistia muito que o Mercosul tinha que completar o seu processo de união aduaneira, tinha que se transformar em uma união aduaneira de fato. Isso não aconteceu, o acordo foi assinado e aí foi incorporada uma cláusula de integração regional que reconhece essas diferenças de tratamento e diz que os países do Mercosul se comprometem a evitar todos os esforços para dar um tratamento favorável à circulação dos produtos europeus aqui no bloco. Acabou? Tá bom. Mas, de todo modo, o acordo contribuiu para tornar o regime de regras de origem mais moderno. O Mercosul conseguiu conseguiu emplacar algumas demandas que ele tinha, o drawback, que é um regime especial de importação no Brasil, alguns regimes de isenção nas exportações birregionais. Aí tem os outros capítulos de facilitação de comércio, de barreiras técnicas, medidas sanitárias, propriedade intelectual. Propriedade intelectual, por exemplo, foi uma questão também complexa nessa negociação, porque os europeus, lá no capítulo de propriedade intelectual, além de outros temas complexos, havia a demanda da União Europeia para que o Mercosul reconhecesse as indicações geográficas, né, que são as indicações do tipo presunto Parma, queijo parmesão, champanhe, o reconhecimento de que essas denominações elas são propriedade dos produtores daquelas regiões, né, originais e que não podem ser usadas por produtores de regiões que não são aquelas. Ou produtores que não seguem exatamente aquele processo produtivo. Bom, isso é um problema porque todo mundo que vai ao supermercado aqui sabe que a gente vende produtos, né, com esse tipo de indicação, né? Queijo parmesão, presunto Parma, champanhe a gente já não usa mais, os espumantes, né? Mas enfim. E a União Europeia tem um conjunto de indicações geográficas registradas e aprovadas gigantesco, que tem um alto poder de influenciar as condições de mercado. No final das contas, essas indicações geográficas foram incorporadas ao acordo. Tem 355 produtos com indicações geográficas que foram reconhecidas pelo Mercosul. E do lado do Mercosul, 224 indicações geográficas, sendo que só 38 são brasileiras. Só 38 porque a gente só tem essas mesmo, não tem muito mais coisa para preservar, né, para buscar proteção. Eu queria agora, tem aqui a prestação de serviços, compras governamentais, mas eu queria ir para o tema de desenvolvimento sustentável, que eu acho, só para fechar, que é o tema que eu acho que vai definir se o acordo vai entrar em vigência ou não, porque, enfim, é um tema que está gerando polêmica agora no lado europeu, em função das evoluções recentes da política no Brasil, né? A União Europeia não só a União Europeia, mas os Estados Unidos, todos os acordos modernos de comércio, eles vêm incorporando disposições sobre a relação entre o comércio e o meio ambiente, e o comércio e as condições de trabalho, né? Isso desde o NAFTA, né, quando os democratas nos Estados Unidos insistiram em que os acordos de comércio deveriam incorporar cláusulas nesse sentido, para evitar a redução dos padrões de políticas nessas áreas, políticas ambientais e laborais de proteção aos trabalhadores e ao meio ambiente. O Brasil nunca negociou acordos com esse tipo de cláusula, porque o Brasil nunca negociou acordos com países desenvolvidos, né? Esse é o primeiro. Os governos do Mercosul resistiram até onde puderam a incorporar cláusulas ambientais e laborais no acordo,
e finalmente concordaram com a introdução de um capítulo sobre desenvolvimento sustentável, que na verdade engloba questões ambientais e laborais. Embora esses capítulos tratem de questões laborais e ambientais, esses capítulos normalmente não definem novas normas que os países devam introduzir na sua normativa local. Os compromissos que são assumidos aí são basicamente que os países, no caso das questões laborais, implementem de fato determinadas convenções da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, de modo geral, as convenções que os países já assinaram na OIT, e, portanto, já são compromissos assumidos, eles só estão se comprometendo a implementar compromissos que eles já tinham antes, né? E a respeitar a sua própria legislação nacional, e a não reduzir os padrões da regulação da legislação nacional com o fim de atrair investimento estrangeiro ou promover competitividade das suas exportações, né? Ainda assim, os países mantêm a liberdade para regular autonomamente as suas leis de trabalho. A mesma coisa acontece em relação ao meio ambiente. De modo geral, o que esses acordos na área ambiental fazem são referências a acordos internacionais. No caso do Mercosul e União Europeia, as referências são a Convenção do Clima da ONU e ao Acordo de Paris, né? Há compromissos de combater a exploração ilegal da madeira e o comércio de madeira. Bom, o Mercosul ainda conseguiu retirar divergências das partes quanto à implementação desse acordo do mecanismo de solução de controvérsias do acordo como um todo, o que enfraquece um pouco o poder da Europa de exigir o cumprimento. Bom, e tem toda a discussão sobre o princípio de precaução, que não vai dar para entrar agora, mas eventualmente a gente volta no debate, mas que tem a ver com a forma como os países adotam medidas sanitárias, fitossanitárias, ou normas, exigências para importar, normas técnicas para exigências para importação dos produtos. Bom, dito isso, o que a gente está vendo agora são os países europeus fazendo ameaças de não ratificar o acordo e, portanto, eventualmente a gente gastou esses 20 anos negociando esse acordo para morrer na praia por conta de outras preferências de política do governo atual. Então, quer dizer, uma coisa, acho que fica clara, é que os objetivos, as estratégias de inserção internacional do Brasil, tanto pela via da negociação de acordos comerciais com países desenvolvidos, como com a União Europeia, quanto pela via da acessão eventual do Brasil à OCDE, implicam em compromissos em várias frentes de política que têm que ser respeitados. E a questão ambiental é crescentemente uma dessas áreas. Então, vai ser difícil compatibilizar um relaxamento, um retrocesso na legislação e na implementação da legislação ambiental no Brasil com o desejo de entrar em acordos internacionais, em participar, se tornar membro da OCDE, ou mesmo ver esse acordo com a União Europeia implementado. Bom, a gente volta no debate se tiver perguntas. Tá bom? Tá bom.